E voltando só um pouquinho à história da mamãe, para concluir, nós descobrimos o câncer da mamãe em fevereiro, ela faleceu em junho, 5 dias depois do meu aniversário. Então isso me marcou profundamente, né? E teve um pormenor da vida da mamãe... Desculpa, mas faz tempo? Faz quanto tempo? Vão fazer 5 anos agora. 5 anos. Vão fazer 5 anos agora. E eu estava no 4º ano de teologia, né? 2017, eu fui ordenado diácono em 2018, fui ordenado padre só em 2019. Aí tenho agora meus 2 anos e alguns meses de padre, né? Uhum. E interessante que uma mãe de um padre foi visitar a mamãe e ela disse exatamente isso. Porque todas as vezes que eu ia em casa, a mamãe perguntava se eu queria de fato ser padre. Porque se eu não quisesse, as outras pessoas poderiam não compreender a minha decisão de não querer. Mas ela tinha certeza que eu seria muito feliz. Ela sempre lembrava, porque você é o mais novo, você foi aquele que eu sofri mais para ter, você foi o que não nasceu em casa. Todo mundo já estava praticamente trabalhando e você também, você era quem mais me ajudava, porque sempre estava por aqui, porque meu irmão foi para Fortaleza, a minha irmã tinha passado no concurso público, então ela passava a semana toda fora e aos finais de semana voltava, até que conseguiu ficar dormindo todo dia em casa, né? Minha outra irmã trabalhava em um bar, então passava a maior parte do dia fora e eu era aquele que ficava mais em casa, né? Caçula. O caçula, né? Enfim. E quando ela recebeu a visita, né, da mãe desse meu amigo padre, depois foi que ela veio me dizer isso, né? Talvez até com uma espécie de consolo, digamos assim. Que quando visitou a mamãe, aí a mamãe tinha dito para ela que não tinha muita coisa para pedir a Deus, até porque ela achava que, apesar da brevidade da vida, ela tinha 51 anos apenas, né? Apesar da brevidade de vida, ela achava que tinha já vivido muitas coisas, né? Mas, se ela pudesse fazer um último pedido e Deus pudesse conceder a ela um último pedido, né? Por isso que eu disse para você que uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que Deus realiza, né? Ela queria morrer só depois de ver o filho dela padre. E aquilo mexeu profundamente comigo, né? Então, a partir dali, eu tive que entender e ressignificar muitas coisas, né? Quando as pessoas passam por problemas, eu digo, olha, nós precisamos aprender a ressignificar as coisas, né? Porque a fé da Igreja Católica, né, a doutrina católica, ela é muito belíssima e profunda, né? Todas as vezes que nós rezamos o prefácio, que é uma oração antes da consagração, né, da oração eucarística, é o início da oração eucarística, nós rezamos o motivo daquela liturgia, podemos assim dizer, né? E se conclui proclamando que Jesus, que Deus é santo. E nós proclamamos que nós fazemos aquele gesto, né, unido aos anjos, aos santos, aos querubins, aos serafins, ao céu. Uhum. Nós somos a igreja peregrina que vive a unidade com a igreja celeste, triunfal, a Jerusalém do céu. Então, assim, quando alguém dizia assim, mas a sua mãe, ela não pôde estar na sua... Eu disse, não, ela não estava fisicamente. Certo. Mas a fé que eu professo, ela me ajuda a entender que a Santa Missa é unidade entre o céu e a terra. Tanto que nós rezamos a Deus pelos falecidos em toda a Santa Missa, né? E é algo muito próprio do cristão católico rezar, né? Até porque no livro de Macabeus, que só tem na Bíblia católica, se fala, né? É bom rezar pelos mortos. E nós realizamos isso, né? E ela não estava fisicamente. Mas ela com certeza ela estava. Viu o filho Sim. dela se tornando Até padre. porque, assim, eu senti o dia que ela queria morrer, né? Eu fui para casa, porque assim, todo meu aniversário ela me ligava exatamente na hora que eu nasci. Quando era 11 e alguns minutos, ela me ligava. Meu filho, exatamente nessa hora, nesse dia, lá no Aracati, eu estava lá, meu Deus, será que eu vou conseguir ter esse menino, não sei o que. Então, sempre me ligava na hora do meu aniversário. E em 2017 ela não me ligou. Eu estava em Messejana, na casa paroquial, né, do padre Emílio César, que era pároco de lá. E eu senti falta porque ela não me ligou. Só que eu entendi que ela estava doente, né? E resolvi não ligar porque nos dias anteriores que eu tinha ido em casa, eu pedi uma permissão ao seminário para passar uns dias com ela. E ela me dizia
que ninguém acreditava que toda noite eu ia visitar ela. E a minha irmã até pegou e relatou que algumas vezes estavam sentados na calçada, ela toda vez que ia ao banheiro, precisava de alguém, porque ela não tinha forças, né, na perna para poder se movimentar. Mas aqui e acolá ela se levantava e ia até a calçada, se agarrava na porta e dizia: cadê ele? E a minha irmã perguntava: mas ele quem, mamãe? O céu estava ali conversando comigo e disse que ia na igreja, voltava já, ainda não voltou. Aí eu precisava ligar para ela. A Márcia me contou a história. Aí eu ligava para ela e dizia: mamãe, é que eu estou muito ocupado aqui. É um segredo. Não diga para ninguém que eu estou indo toda noite lhe visitar. Eu não quis contrariar ela, né? Aí eu fui passar uns dias com ela e tudo mais. Aí quando a minha tia me ligou, né, para falar que ela não estava muito bem e seria bom que eu fosse, aí eu entrei em contato com os padres, aí fui passar outros dias lá em casa, né? E quando foi no dia 6, né, na véspera dela falecer, ela não estava mais se alimentando, tomando água, né? A água que ela tomava, a gente pegava uma gaze, né? Aí molhava, ou um algodão, e para pelo menos hidratar ela, né, beber pelo menos alguma coisa. A alimentação dela era o soro na veia e tudo mais. Aí quando eu fui colocar a água, ela aceitava, né? Eu percebi que ela, com a língua, ela buscava beber água. Aí, quando eu fui colocar em um determinado momento, ela cerrou os lábios. Aí eu entendi que ela não queria mais. Aí eu me lembrei daquilo que o médico disse, que quando a morte chegasse, ela saberia. Aí naquele momento eu não tive outra atitude. Eu peguei meu celular e liguei para o meu pároco, à época, o padre Edinaldo. E disse: padre, eu preciso que o senhor venha em casa, porque a mamãe está perto de ir para o céu. E ela, como cristã católica, por tudo que ela fez pela igreja, na igreja, ela precisa receber a unção dos enfermos para que ela tenha suas faltas perdoadas e possa adentrar em estado de graça no reino dos céus. E o padre: não, mas meu filho, mas a gente está tentando... a gente estava fazendo um tratamento alternativo, porque os médicos desenganaram, né? Então a gente estava fazendo um tratamento com remédio caseiro, essas coisas todas, né? E tal, tudo mais. Entendo. E, de fato, ela estava, em um determinado momento, ela correspondeu. E eu disse: padre, humanamente falando, nós já fizemos tudo, agora é hora de deixar Deus agir. Eu não sei de onde é que eu tirei força, né? Eu acho isso. que foi... quem estava no velório deve ter percebido que eu não sou muito de chorar. Eu acho que foi o momento que eu mais chorei, né? Eu me lembro até daquela passagem de quando Nosso Senhor tem os seus pés lavados, né? E se chora, né, nos pés dele, e depois ela enxuga os cabelos, com os cabelos dos pés do Nosso Senhor. E quando o padre passava o óleo, foi quando assim, eu segurei assim, um choro de todo jeito. Porque eu quis muito poder estar fazendo aquilo. Inclusive, em um cafezinho na faculdade, né, quando alguns dos meus amigos me perguntaram sobre qual teria sido o momento mais difícil, e eu sempre, tanto que é um sacramento que, quando me pedem, eu vou com muita agilidade, né? É um dos sacramentos que eu não gosto de negar. Assim, não é que a gente negue sacramento, porque às vezes assim, a gente não pode, né? Assim, tem outros compromissos e tal, tudo mais. Mas assim, o horário que for, eu vou, né? O horário que for possível, né? Para poder dar unção dos enfermos, né? Porque naquele momento, eu acho que foi o momento que eu mais desejei querer ser padre, foi para poder dar unção dos enfermos para minha mãe. E eu não pude. Não pude porque, em essência, eu ainda não era ordenado, né? Mas fiz o que pude. Mas hoje, né, você faz. Sim, com muita gente. E sempre me recordo dela. Todas as vezes que eu... né, todas as vezes que eu faço a unção dos enfermos, né, eu lembro muito dela. E, inclusive, assim, nós, às vezes, temos muito medo, né, da unção dos enfermos, porque a única coisa que nós associamos, em primeiro lugar, é em relação à morte, né? Mas na própria oração, ela é muito nobre, porque a oração é de súplica a Deus para que a saúde, né, do fiel seja restabelecida, né? E se essa saúde não for estabelecida no que diz fisicamente falando, né? Mas que o fiel receba a saúde plena, né? A palavra salvação significa isso, né? A saúde total, né? Né? Então, é a maior de todas as saúdes que nós podemos receber de Deus, é a salvação. Com a unção dos enfermos. Nossa, muito forte. Essa história, essa sua história de vida é poderosa.